A história está aqui hoje em Talmar Elias ou Monte Elias. É uma cidade identificada na Bíblia como Tisbe, na Jordânia. E nós vamos conhecer um pouco dessa história. Vem comigo! Talmar Elias é um monte localizado na região de Egilum, no norte da Jordânia, na região histórica de Gileade. O local a noroeste de Egilum tem sido identificado como Tisbe, mencionado na Bíblia como a cidade ou região do profeta Elias. Elias é a forma latina e árabe para Elias, o profeta a quem a Bíblia hebraica chama de o Tisbita, o que pode ser interpretado como significando que ele viveu ou mesmo nasceu em uma cidade chamada Tisbe. O monte fica 900 metros acima do nível do mar e possui ruínas de uma igreja da era bizantina. Pouco se sabe sobre esta igreja, exceto os fragmentos de alabastro e moedas do templo do imperador Constâncio II, 451 a 568 d.C., o que confirma que a igreja data do século V ou VI. Essa é uma das árvores do desejo. As pessoas vêm e colocam seus pedidos aqui, pedido para ter um filho, para comprar um carro, comprar uma casa. Acredito que colocando os desejos aqui, acontece um milagre. Elias viveu no século IX, durante o reinado de Acabe e Acasias, a morte ele profetizou. Ele dedicou sua vida a afastar o povo da adoração a ídolos e a trazê-los de volta ao verdadeiro Deus. Talmar Elias foi escavado em 1999 por Mohamed Abu Abila para o Departamento de Antiguidades da Jordânia. O sítio foi preservado para peregrinações religiosas. O local é um sítio arqueológico onde se encontram, além de objetos e esculturas, os restos de uma das maiores e conhecidas igrejas bizantinas da Jordânia, que está sob a forma de uma igreja cruciforme rara. Artefatos a partir deste lugar, incluindo esculturas de mármores e pequenos objetos religiosos de metal, ficam no Museu do Castelo de Egilum. Devido à sua proximidade com a suposta localização Tisbe, duas igrejas cristãs foram erguidas no monte durante o período bizantino. Uma menor entre o IV e V século e uma grande no VI século a.C. Esta última está entre as maiores igrejas bizantinas conhecidas da Jordânia. O mosteiro bizantino, como as duas igrejas, foi recentemente escavado por arqueólogos jordanianos. Uma inscrição em mosaico, parte de um dos pisos da igreja, menciona o profeta Elias. O respeito pelo espírito de Nebi Elias, como o profeta Elias é chamado no Alcorão, é dado a um boste de carvalhos acima das ruínas das igrejas bizantinas. Do topo do monte pode-se ver as ruínas de uma vila onde foram encontrados restos dos períodos romano, bizantino e islâmico tardio. Nenhum vestígio datado do período da Idade do Ferro foi encontrado, o que fez alguns estudiosos estudarem outro local próximo como outro possível local de Tisbe. Neste local próximo, evidências da Idade do Ferro foram identificadas, ou seja, o período em que Elias, o Tisbita, viveu. Das duas igrejas da era bizantina, a primeira, a menor, fica a oeste do monte no lado direito e é datada do século VI d.C. A segunda igreja, a maior, fica no topo. É uma igreja relativamente grande e foi construída em forma de cruz, como a maioria das igrejas do período bizantino. Seu piso era coberto com mosaicos. Duas inscrições podem ser vistas. Uma delas, perto da entrada, é datada do ano 622 d.C. e pede as bênçãos de Santo Elias para o padre e a igreja. Ao norte da entrada principal ficava a sala do batistério, que era separada das paredes da igreja. Um batistério foi encontrado lá dentro e um piso de mosaicos com uma inscrição que diz: "A criança que é batizada aqui é uma oferta a Deus por perdão e vida longa." Alguns túmulos e salas foram descobertos ao sul da igreja. Ninguém pode responder se esses túmulos continham ossos de santos. A palavra onomástico vem do grego e significa ato de nomear ou dar nome. A comemoração do onomástico pode incluir orações, missas, festas familiares, compartilhamento sobre os santos. O onomástico de Eusébio menciona uma cidade chamada Tisba, onde Elias nasceu. Eigéria, 394 d.C., descreveu seu caminho na região durante sua jornada de peregrinação assim: "Nós viajamos pelo Vale do Jordão por um tempo, e às vezes a estrada nos levou ao longo da própria margem do rio. Então Tisbe apareceu à vista, a cidade da qual o santo profeta Elias recebe seu nome, o Tisbita." O profeta do Antigo Testamento Elias, cujo nome significa Eli Yahô,
meu Deus é Yahvé, sempre foi chamado de Elias, o tisbita. Ele foi um profeta de milagres, o milagre da chuva, o desafio aos 450 profetas de Baal, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, entre outros. No fim de sua vida, Elias veio com seu aluno Eliseu de Gigal para Betel e depois para Jericó. Lá eles cruzaram o rio Jordão para o leste, a área do local do batismo hoje. Enquanto Eliseu observava, apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo que separou um do outro, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Segundo os historiadores, esse é o local nas margens do Jordão onde Elias subiu ao céu. Eliseu então pegou o manto de Elias e cruzou de volta para continuar de onde Elias havia terminado. De acordo com as profecias de Malaquias, Elias deveria voltar novamente, ou seja, fazer uma segunda aparição antes da vinda do Messias. Sabemos que João e Elias tiveram a mesma função e que mais tarde João Batista veio no espírito e virtude de Elias, com o fim de dar continuidade ao ministério profético de Elias. As pessoas veneram o profeta Elias desde os tempos remotos no topo do monte conhecido pelo nome Tal Mar Elias. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!